chicos, como estão? Este é o primeiro vídeo aqui do canal e nesse primeiro vídeo eu queria falar um pouquinho qual o objetivo do canal, tá? E um pouquinho sobre mim também. Primeiro de tudo, eu me chamo Bruno, sou de Recife e queria utilizar esse meio aqui, o YouTube, como uma forma de compartilhar um pouquinho de conhecimentos acerca do espanhol. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa com relação a idiomas e eu lembro que a primeira vez que eu comecei a estudar um idioma por conta própria, eu tinha aproximadamente uns 8 anos. Era até aqueles fascículos, sabe, que você compra em banca de jornal, que acompanhava fita cassete na época. Eu tô um pouquinho velho. E aí eu achava fantástico a possibilidade de se comunicar em outros idiomas, os sons diferentes, e aqueles sons significavam coisas. Eu achava muito interessante isso. Com o passar do tempo, como é que entra o espanhol aí na história? Quando eu tinha aproximadamente uns 14, 15 anos, eu comecei a ouvir muita música em espanhol. Naquela época a música em espanhol não era tão comum aqui no Brasil, né? Hoje em dia está um pouco mais popular por causa do reggaeton, né? O reggaeton, a Anitta tá cantando aí também, muita música em espanhol, outros cantores da América Latina também, Maluma, enfim. Inclusive, me corrijam se eu falei que Maluma é da América Latina e ele não é, eu não sei, então. Enfim, comecei a estudar espanhol por curiosidade, porque eu comecei a achar o som das palavras bacana, diferente. E aí comecei a me meter em chats, né, da internet da América Latina. E nele eu comecei a conversar com as pessoas da América Latina e principalmente pessoas da Argentina. Não sei porquê, mas na época eu acho que foram os mais simpáticos comigo. Não desmerecendo outros países que também tinham pessoas maravilhosas, mas foi o que eu tive mais contato, né? Então vocês vão perceber que o meu espanhol tem muita influência argentina. Inclusive a ideia do nome do canal, Che Bruno, Che é uma expressão da Argentina também, né? Então vocês vão notar bastante isso, a questão da influência argentina. Então se vocês têm curiosidade em aprender um pouquinho de espanhol, vocês vão gostar muito daqui do canal. A gente vai trocar bastante informação. O objetivo é esse, na verdade. Como eu falei que eu tenho mais contato com a Argentina, foi porque, como eu estava falando lá na época dos chats, né, eu chegava a ficar, sei lá, eu lembro que eu chegava da escola, tirava a mochila, ligava o computador e ficava 4, 5 horas seguidas na internet todos os dias. E foi assim que eu aprendi espanhol sozinho. E se eu aprendi espanhol sozinho, eu acho que qualquer pessoa também pode aprender. Então a intenção do canal é estar aqui trazendo dicas para vocês, tá certo? De espanhol. O máximo que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo. Então, eu comecei a aprender espanhol conversando com o pessoal via chat com um dicionário do lado. E eu passava a tarde inteira nisso. Anos. Acho que eu passei uns 5 anos, 4 anos mais ou menos nesse ritmo. Depois acabou, né, aquela onda de MSN na época, a gente veio mais pro WhatsApp. E continuei com contato com alguns amigos de lá. E por que eu falo amigos? Porque anos depois eu tive a oportunidade de ir para a Argentina, a turismo mesmo. Conheci alguns amigos que eu conheci há anos por internet, então foi maravilhoso. Foi tipo sair do virtual e ir pro real, então foi muito bacana. Falando espanhol, porque eu já falava espanhol com eles via webcam, Skype, essas coisas na época. E foi maravilhosa a experiência. Outras vezes eu também tive a oportunidade de voltar ao país para estudar espanhol lá. Então eu pude aperfeiçoar, né, chegar a um nível maior ainda do idioma. Então eu acho que essa bagagem que eu tenho de aproximadamente uns 15 anos de contato com o espanhol pode ajudar bastante você que quer aprender espanhol sozinho, sem precisar de professor, porque se eu conseguir, você também consegue. E a minha ideia é trazer aqui os atalhos desse caminho, para vocês não passarem 14 não, porque eu acho que com uns 8, 7 anos mais ou menos já conseguia falar espanhol super bem. Enfim, a ideia do canal é essa.
trazer um pouco de conteúdo de espanhol para vocês, compartilhar minhas experiências, principalmente da Argentina, que foi o país de língua espanhola que eu mais tive contato e tenho contato até hoje. E como eu sou um curioso de línguas, eu consigo falar bem hoje em dia inglês e espanhol. E vocês? Vocês conseguem falar algum idioma já? É a primeira vez que vocês estão tentando aprender um idioma? Vocês estão aprendendo espanhol agora? O espanhol que vocês mais gostam? É o da Argentina, do México, do Chile, o da Espanha, de algum outro país da América Latina, do Caribe? Que a gente sabe que tem as variações, né? Conta pra mim aqui nos comentários aqui embaixo e conta pra mim também o que é que motiva mais vocês aprenderem espanhol. O que é que chama mais atenção? O que é que mais vocês gostam de espanhol? Por que vocês gostam de espanhol e não de outros idiomas, em primeiro lugar? Ok? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Espero estar trazendo mais informação aqui para vocês. Umas curiosidades sobre o idioma e sobre a Argentina. E é isso. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever, porque aí vocês vão estar sabendo de todas as novidades. Vou contar um pouquinho dos meus micos lá também, se eu lembrar de alguns, eu vou contando. E a gente vai, principalmente, compartilhando conhecimentos sobre espanhol, tá bom? Um beijão para vocês, sejam bem-vindos e espero que vocês acompanhem nessa viagem, nessa jornada louca e gostosa que é aprender espanhol junto, tá bom? Tchau, chicos, e nos vemos!